Galera, então vamos aqui resolver alguns exercícios sobre propriedades periódicas. Beleza? Vamos lá, vamos lá. A lista de exercícios está lá na plataforma, tá bom? Espera, eu estou tendo um pequeno problema aqui com o compartilhamento. Deixa eu desfazer isso aqui. Agora sim. Então tá. Pessoal, essa lista está na plataforma, beleza? Está lá postada. Por gentileza, façam, né, o download e resolvam essa lista, tá bom? Então vamos começar aqui do começo, número 1. Vou pegar uma canetinha aqui e vamos para a resolução. Olha só, galera, ele diz o seguinte, né? Considere os seguintes átomos neutros, né? Os átomos são A com 18 elétrons, B com 17, C com 11 elétrons e D com 2 elétrons. Aí a letra A pergunta o seguinte, ó, a que família pertencem, né? Ou a gente olha na tabela periódica, certo? Ou a gente tem que fazer o quê? A gente tem que fazer a distribuição eletrônica desses elementos químicos. É isso? E com a distribuição a gente consegue sim descobrir a família e inclusive descobrir o período. Pessoal, por gentileza, o microfone, tá bom? Atenção com o microfone, por favor. Coloquem o seu microfone aí no mudo, tá joia? Porque senão fica chiando aqui para mim, tá joia? Muito obrigado. Vamos lá. Ô, galera, o microfone aí, né? Como é que faz para eu desbloquear, para eu fazer isso aqui? Como é que é? Ah, não é possível, galera. Ah, então beleza. Ok. Agora eu entendi. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Bom, vamos superar isso aqui. Então, queridos, para a gente resolver isso aqui, nós temos que fazer a distribuição eletrônica, não é mesmo? Então, vamos lá. Para o átomo A, eu vou fazer aqui a distribuição dos seus 18 elétrons, tá bom? Então, vamos aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, não é isso? Encerramos aqui os 18 elétrons. Galera, se terminou em P, a gente pode dizer que é o quê? Que é um elemento representativo. Vai ser representativo quando terminar em S e quando terminar em P, não é isso? Por quê? Porque os blocos S e P da tabela periódica, estão lembrados dos blocos, pessoal? Tem aqui uma tabela periódica, vou fazer um esboço. Ó, o bloco S são os grupos 1 e 2, e o bloco P, né, abrange aqui dos grupos 3A ou 13 até 8A ou 18. Né? Então, aqui o bloco P e aqui o bloco S. Aqui no centro temos o bloco D, não é isso? E aqui embaixo o bloco F dos elementos de transição interna. Então, queridos, o que a gente tem que fazer? Né? Fizemos a distribuição e vimos que aqui, ó, é um elemento representativo. E para os elementos representativos, o grupo a que pertence corresponde à soma dos elétrons da camada de valência. Então, nós temos 2 aqui em S e 6 em P. 2 mais 6, 8 elétrons, ou seja, o elemento A pertence ao grupo 8A ou 18, né? E o grupo 18 é o grupo dos... Beleza? Cachorrado entendeu aí, ó. Agora vamos para o elemento B, né? Vou fazer a distribuição do elemento químico B. No elemento químico B, a gente tem aqui, ó, 17 elétrons, né? Então vamos lá para esses 17 elétrons. Ficaria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Né? Terminamos aqui a distribuição eletrônica, ou seja,
é um elemento representativo. Por quê? Porque o seu elétron mais energético, o seu elétron aí, né, o último a ser colocado na distribuição eletrônica, ele termina em P, não é isso? Subnível P, ou seja, do bloco P. É um elemento representativo. Os elementos representativos devemos somar os elétrons para determinar a família, né? Então, a gente tem 2 elétrons em S, 5 em P, 2 mais 5, 7. Este elemento aqui é do grupo 7A ou 17, não é? E esse grupo 17 ou 7A é o grupo ou família dos halogênios. Belezinha? Então tá bom. E o grupo 18, pessoal, é o mesmo que grupo 8. Vamos aqui então, né, para o elemento C. Temos aqui alguém falando comigo. Professor, qual seria o período? Então, galera, como é que a gente determina o período, né? O período é o número de camadas que ele tem na distribuição eletrônica. Por exemplo, ó, o elemento A, né, que a gente fez a distribuição, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3 camadas, não é isso? Ou seja, ele é do terceiro período. O elemento químico B também aqui, ó, 1, 2, 3 camadas, ele também é do terceiro período, coincidentemente, né? Tá bom? Então, para saber o período, você tem que contar o número de camadas, tá certo? Vamos lá para o elemento químico C. O elemento químico C, por sua vez, ele apresenta 11 elétrons. E quem tem 11 elétrons vai ter a seguinte distribuição eletrônica: 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, né? Então, aqui é o último nível de energia, é a camada de valência. Nós temos um elétron na camada de valência e o subnível é S, é um elemento do bloco S, então também é um elemento representativo. Ou seja, só tem um elétron na camada de valência. Este elemento químico é do grupo 1A ou grupo 1, o grupo dos metais alcalinos, não é mesmo? Grupo dos metais alcalinos, tá certo? E o elemento D, ele só tem 2 elétrons, a sua distribuição eletrônica fica apenas 1s2, né, pessoal? Fica só aqui, ó, vou usar aqui a distribuição de C, né, porque parece que essa aqui está sendo tampada pela imagem da câmera, né? Então, a distribuição de D é apenas 1s2, também termina em S, não é? Termina em S e está com o seu subnível S todo preenchido. Galera, esse elemento químico que tem essa distribuição 1s2, apesar de terminar com 2 elétrons na camada de valência, ele não é da família 2A. Este elemento químico é o gás hélio, é um gás nobre, beleza? Então, ele pertence ao grupo 8A ou 18 é um elemento dos grupos da família, do grupo ou da família aí dos gases nobres. Tá joia? Então, tá aí, né, a letra A resolvida. Nós temos uma perguntinha aqui. Sua câmera não aparece, só os slides? Ué, por que minha câmera não está aparecendo? NetCyber. E aí, estão vendo a câmera agora? Ah, tá. É só com você aí, viu, colega? O pessoal aqui tá falando que tá vendo ali, ó. Ah, beleza. Então tá bom, então. Aí, o pessoal tá conseguindo ver os dois, inclusive, né? Ver os slides e ver a câmera, tá bom? Então, vamos lá. Vamos para a letra B. A letra B, sim, agora começamos aí, né, nas propriedades periódicas. Olha o que a letra B fala, ó. Coloque-os em ordem crescente de potencial de ionização, né? Ou energia de ionização. Galera, agora vamos lembrar aqui, né? O que é o potencial de ionização ou a energia de ionização, desculpem. É a energia necessária para você retirar um elétron, né, de um átomo. Ou seja, quanto menor for a atração dos elétrons, né, pelo núcleo atômico, menor vai ser o quê?
a sua energia para ser retirada, entendeu? Então, notem aqui, né? Nós temos aqui os elementos, e se vocês observarem, né, de acordo até com o que a colega perguntou, né, eles estão todos no terceiro período, com exceção do gás hélio, beleza? Belezinha. Então, como é que ficaria aqui para a gente colocar eles em ordem crescente de energia de ionização? O primeiro de tudo, pessoal, é lembrar que os gases nobres, eles vão ter as menores energias de ionização, certinho? Os gases nobres vão ter as menores energias de ionização. Então, o átomo A, né, o elemento químico A, me desculpem, e o elemento químico D, eles vão ser aqueles com menores energias de ionização, né? E se a gente prestar atenção, né, no grupo aqui dos gases nobres, a gente vai ter o elemento químico D, né, que tem um número atômico 2, e o de baixo dele, né, o de baixo dele vai ser aqui, ó, o com o número atômico 10, aí depois vai vir o que tem o número atômico 18, e se eu não estou enganado, é isso mesmo, conferir aqui, e aí vai ser o elemento químico A, certinho? Então, eu estou mostrando isso exatamente para a gente ver entre o elemento D e o elemento A, quem vai ter o menor, o menor potencial de ionização. Então, galera, observem aqui comigo. O elemento químico D, ele só tem o quê? Ele só tem um nível de energia, só tem uma camada, não é isso? Aí depois o elemento químico A, ele vai apresentar 3 níveis de energia. Por quê? Porque ele está no terceiro período, certo? Então, o que eu quero te contar aqui? Eu quero te contar que quem tem mais camadas vai ter os elétrons menos atraídos do que quem tem menos camadas. Quem tem um maior raio vai ter menor energia de ionização do que quem tem um raio menorzinho, certo? Então, com certeza, o elemento químico, né, o elemento químico D, vai ser aquele que vai apresentar a maior energia de ionização, certinho? Por quê? Porque primeiro ele é gás nobre e entre os dois gases nobres ele é o que apresenta o menor raio. Então, D vai ser o com o maior potencial de ionização, seguido aqui, né, com o último maior, ou o penúltimo maior, o elemento químico A. Por quê? Porque os dois são gases nobres. Agora, entre B e C, eles estão aqui, ó, no mesmo período, não é isso? Eles estão no mesmo período. Ou seja, eles têm a mesma quantidade de camadas, certo? Só que o que a gente tem que prestar atenção? Que o elemento químico B, né, isso, o elemento químico B, ele tem 17 elétrons e por ser neutro, ele também tem 17 prótons, não é? Então, ele tem mais prótons do que o elemento químico C. E quem tem o maior número de prótons tem maior número atômico e por isso vai apresentar uma maior carga nuclear efetiva. E quem tem maior carga nuclear efetiva, pessoal, vai ter o quê? Vai ter um menor raio, certinho? E quem tem o menor raio vai precisar de uma maior energia de ionização. Então, o elemento químico B, ele vai ser aqui, ó, o próximo com maior energia de ionização. E de todos, o que vai apresentar a menor vai ser o elemento químico C. Tá certo? Então, vou voltar aqui na tabela periódica só para ilustrar o que eu acabei de conversar com vocês. Galera, ó, temos uma pergunta aqui. Vamos ver o que é. Professor, mas ionizar não é perder um elétron ou eu estou confundindo? Não, você está certo, né? Agora, o que é a energia de ionização, Gabriel? A energia de ionização é a energia necessária para você retirar o elétron desse átomo, certo? Então, o que acontece, né? Quanto maior o número de camadas e quanto menor o número atômico, mais fácil vai ser de tirar esse elétron. Então, olha o que eu vou te contar aqui, ó. Os elementos químicos que a gente tem são esses aqui, ó. É número atômico 11, número atômico 17,
número atômico 18 e o número atômico 2, que é o hélio que está bem aqui em cima na tabela periódica, certo? Talvez vocês não estejam conseguindo ver por causa da posição da câmera, mas o 2 ele está logo acima aqui do argônio, certinho? O que acontece, pessoal? A gente tem aqui, ó, o hélio e o argônio, eles são gases nobres, e os gases nobres são aqueles elementos químicos que vão apresentar as menores energias de ionização possíveis, certo? As menores energias de ionização possíveis. Só um minutinho aqui, pessoal. Acho que eu tive um problema aqui na posição do slide. Aqui, agora sim. Ah, pessoal, então espero que eu cometi um equívoco aqui, ó. Infelizmente, me equivoquei na resolução, galera. Né? Os gases nobres, eles vão apresentar as menores energias de ionização, certo? Eles vão apresentar as menores energias de ionização, porque eles não têm tendência de perder e nem de ganhar elétrons. Os gases nobres já têm a sua estabilidade porque tem o octeto completo. Então, o que acontece, pessoal? Essa posição dos dois elementos químicos, ela vai ser aqui, ó, na frente, porque elas têm, né, os menores valores possíveis, certo? Então, igual eu estava falando aqui, ó, os gases nobres, o hélio e o argônio, eles vão ter as menores, certo? Agora, entre os dois, quem vai ter a menor energia de ionização? Quem vai ter a menor energia de ionização vai ser exatamente o argônio. Por quê? Porque o argônio ele tem mais camadas do que o hélio. Quem tem mais camadas vai ter os elétrons mais fracamente ligados, por isso, menor energia de ionização. Então, o argônio, pessoal, o argônio, vou escrever aqui, ó, o argônio vai ser aquele que apresenta menor energia de ionização. Em sequência, o hélio. Por quê? Porque ambos são gases nobres, certinho? Agora, entre cloro e entre o sódio, qual dos dois vai ter mais facilidade de perder elétrons, certo? O que acontece, pessoal? Acontece que quem tem o mesmo número de camadas, né, como os dois têm, os dois vão apresentar 3 níveis de energia. Então, qual dos dois que vai apresentar elétrons que estão mais fracamente ligados? Né? Quem vai apresentar elétrons mais fracamente ligados são aqueles com maior raio atômico. Né? E entre o sódio e entre o cloro, o menor raio atômico é de quem? Né? O menor raio é do cloro, então o cloro tem maior atração dos elétrons, né, pelo núcleo. Ou seja, para tirar um elétron do cloro, você precisa de mais energia do que para o sódio. Por quê? Porque o sódio tem um raio atômico maior, certo? Então, ou seja, o próximo aqui, ó, com menor energia, né, vai ser o sódio. E por último, o cloro. Beleza? Nós temos algumas perguntas aqui. Então, esses slides que eu tenho, esses slides aqui, eu só peguei os exercícios e coloquei. A lista de exercícios, ela está lá na plataforma, tá bom? Ó, então estão perguntando aqui. Então, quanto maior o número de camadas, menor a energia de ionização? Sim, isso é verdade. Elementos com maiores, né, com maior quantidade de camadas, eles vão apresentar menor energia de ionização, certo? Isso, muito bem. Ó, de novo aqui, professor, mais camadas, menor energia de ionização? Exatamente isso. Então, pessoal, a ordem correta aqui, ó, né, para a gente gabaritar o exercício, vai ser a seguinte. Deixe-me apagar isso que está escrito aqui. E vamos colocar na ordem correta. Não é isso? A menor energia de ionização de todas, a gente viu que é do argônio, não é? E o argônio é aquele que tem número atômico 18, vai ser o A. Depois é o hélio, que tem número atômico D. Depois o sódio, né?
o número atômico dele, que é representado aqui pela letra D, né? Tem 11 elétrons. E depois aqui, ó, o sódio com 11. E o que vai apresentar maior energia de ionização vai ser o elemento químico B, né? Que é o cloro. Beleza? Então tá, letra B está aqui respondida. Vamos para o próximo. Olha aí, pessoal. Número 2, né? Unital. Considere as seguintes afirmações. Afirmação 1. Quanto menor o raio do íon, maior será a sua quantidade de elétrons quando comparado com seu átomo. Galera, quando o raio do íon, quanto menor o raio do íon, maior será sua quantidade de elétrons comparado com o seu átomo. Galera, quando a gente tem um átomo X, certo? Quando a gente tem um átomo X, o que acontece, né, quando esse elemento químico ele perde elétron? Quando ele perde elétron, ele forma um cátion X+. E quando ele ganha elétron, ele forma um ânion X-, certo? Acontece, pessoal, que o átomo X ele tem um certo tamanho, ele tem um certo raio. Quando ele tem um certo raio, certo? Quando ele perde um elétron, o raio dele diminui. Por quê? Porque o raio do cátion é menor do que o raio do elemento. E quando ele ganha, pessoal, um elétron, o raio dele aumenta. Por quê? Porque quando um elétron entra na eletrosfera, a repulsão entre esses elétrons ela aumenta, certo? E se a repulsão aumenta, o raio atômico vai ter o seu tamanho também aumentado. Beleza? E ele está falando aqui, ó, quanto menor o raio do íon, maior será a sua quantidade de elétrons comparado? Não, ó, quando o raio do íon é menor, é porque ele tem menos elétrons do que o seu átomo, né, antes de perder esse elétron aí, certinho? Então, quanto maior sua quantidade de elétrons, não é isso? Maior, espera aí, quanto menor o raio do íon, maior será a sua quantidade de elétrons? Não, quanto menor o raio do íon, menor também vai ser a quantidade de elétrons. Então, esse primeiro item é falso. É falso, beleza, pessoal? Então tá. Agora aqui o item 2, ó. O potencial de ionização aumenta à medida que o raio atômico aumenta em uma família. Vou usar aqui a nossa tabelinha só para a gente ver, né, se isso é ou não verdade. Galera, quando a gente avança aqui, ó, quando a gente avança nos períodos, o raio atômico vai aumentando. E se o raio atômico aumenta, esses elétrons aqui, ó, eles são mais facilmente retirados do que elétrons que estão em átomos com raio atômico menor. Então, quanto maior o raio, menor a energia de ionização, né? E ele está falando aqui, ó, que o potencial de ionização aumenta à medida que o raio atômico também aumenta. Não, é falso, né? O potencial de ionização ele diminui à medida que o raio atômico aumenta, né? E o item 3 fala o seguinte: a afinidade eletrônica, né? A afinidade eletrônica será maior quando o raio atômico diminuir. Galera, o que é a afinidade eletrônica? A afinidade eletrônica é a energia que é liberada quando um átomo recebe um elétron e se transforma em um ânion, né? Então, o átomo recebe um elétron e perde energia. Quando ele perde energia, ele fica mais ou menos estável. Responde aí, galera. Né? O que é um sistema com maior estabilidade? É um sistema com alta ou com baixa energia? Né? Se ele está perdendo energia, ele está ficando com menores níveis energéticos. Né? Ele está ficando mais ou menos estável. Responde aí para mim. Fala aí, vamos lá. Valendo! Bora, galera, responde, né? Tô te contando aqui, ó. Se ele
perde energia, né? Quando recebe o elétron, ele vai e perde energia. Ele fica mais ou menos estável? Ó, responderam certo aqui, hein? Boa! Ele fica mais estável, certo? Então, galera, a gente tem que pensar o seguinte: quais são os elementos químicos que recebem elétrons e formam ânions? Não é isso? Então, quais são as espécies químicas que vão receber elétrons e formar ânions? São os ametais, não é, pessoal? E os ametais, eles estão aqui, ó, nessa região. Opa, os ametais estão aqui nessa região da tabela periódica, né? Então, eles têm maior afinidade por elétrons. Por quê? Porque quando recebem elétrons, eles liberam altas quantidades de energia e formam ânions que são muito estáveis, certo? Então, galera, a tendência de crescimento é o quê? Ó, da esquerda para a direita e de baixo para cima, certo? Então, a gente pode concluir aqui, ó, que quanto menor o raio atômico, maior é a eletroafinidade, certo? Né? Ou afinidade eletrônica. Então, esse item 3 é verdade, porque a afinidade eletrônica será maior quando o raio atômico diminuir. Então, a melhor resposta para o número 2 é a letra B, de balão, beleza? Tá bom, pessoal? Então, né, vamos aí adiante. Olha só, número 3, vamos lá. Em relação ao tamanho de átomos, e íons, são feitas as afirmações seguintes, né? Então, primeira afirmação, aí tá assim, ó, o Cl- é menor do que o cloro gasoso. Então vamos aqui, pessoal, a gente tem o átomo X, esse átomo ele perde um elétron e forma o X+, e esse átomo ganha um elétron e forma o íon X-, não é isso? Esse átomo X ele tem um tamanho, e quando ele perde elétron, pessoal, ele perde elétron, a repulsão na eletrosfera diminui e o raio atômico diminui. Então, o cátion ele tem um raio atômico menor. E o ânion, por sua vez, vai ter um raio atômico maior. Por quê? Porque quando ganha-se um elétron, este elétron faz aumentar a repulsão na eletrosfera, tornando o raio deste íon maior do que o raio do átomo neutro, tá bom? Então, esse item 1 é falso, né? Porque o Cl- ele tende a ser o quê? Maior do que o Cl, beleza? Então, item 1, falso, fake news. Item 2, o sódio mais é menor do que o sódio? Sim, né? O cátion ele é menor do que o átomo neutro. Então, verdadeiro aqui, ó. Item 3. O cálcio 2+ é maior do que o magnésio 2+. Queridos, qual que é a família 2A? Eu já falei a frasezinha aqui, ó. A família 2A é assim, ó. Bela, magrela, casou-se com o senhor barão de Rabicó. Beleza? Essa é a família 2A, certinho? Família dos metais alcalinos. Galera, cálcio e magnésio são ambos, né, pertencentes à família dos metais alcalinos. Só que o magnésio está em um período e o cálcio está em um período abaixo. Então, galera, considerando que ambos estão perdendo a mesma quantidade de elétrons e que o cálcio está um período abaixo, e que o cálcio tem um nível de energia, né, a mais do que o magnésio, no final das contas, o raio do cálcio será sim, né, maior do que o raio do magnésio. Beleza? Então, beleza. Item 4. O cloro gasoso é maior do que o bromo gasoso. Então, a gente está falando aqui de cloro e bromo, ambos da família 7A. E a família 7A, ela é assim, ó, pessoal. Flúor, cloro, bromo, iodo
e astato, certo? Então, o que a gente tem, pessoal? A gente tem aqui, ó, que o cloro, ele está o quê? Ele está acima do bromo. Ele tem menos camadas, ele tem menos energias, menos níveis de energia, né, do que o bromo. Ou seja, o cloro, ele é menor do que o bromo. Então, esse item 4 aqui, ele é falso. Beleza? Então, fica somente verdadeiros os itens 2 e 3. A melhor resposta aqui, então, é letra C de coração. Beleza? Vamos aqui para o derradeiro, né? E quem não é da roça não sabe o que é derradeiro, né? O derradeiro que é o último, porque estamos já nos momentos finais da nossa aula. Vamos lá, galera. Olha só. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, porque deu sede. Vamos lá. Olha só, turma. O cádmio presente nas baterias pode chegar ao solo quando esses materiais são descartados de maneira irregular no meio ambiente ou quando são incinerados. Diferentemente da forma metálica, então ele está falando que não é, ó, diferente da forma metálica, os íons CD2+, são extremamente perigosos para o organismo, pois eles podem substituir os íons cálcio 2+, ocasionando uma doença degenerativa nos ossos, tornando-os muito porosos e causando dores intensas nas articulações. Podem ainda inibir as enzimas ativadas pelo cátion. Então, pessoal, o cádmio 2+, ele inibe aqui, ó, 2 cátions presentes no corpo humano, o cálcio 2+ e o zinco 2+, não é? Aí tá falando, ó, que são extremamente importantes para o funcionamento dos rins. Aí ele mostra, ó, a figura mostra a variação do raio de alguns metais e seus respectivos cátions, né? Então a gente tem aqui os metais, certo? Aqui a gente tem os metais e os respectivos cátions aqui embaixo, certinho? Então a gente tem o cálcio 2+, o raio do cálcio 2+, não é isso? Então vamos lá. Aí ele diz o seguinte, ó, com base no texto, a toxicidade do cádmio. Então ele está perguntando sobre a toxicidade do cádmio, né? Em sua forma iônica. Muita atenção para isso. A toxicidade do cádmio na forma iônica é consequência de esse elemento. Então, letra A, que eu falo o seguinte: apresentar baixa energia de ionização, o que favorece a formação do íon e facilita sua ligação com outros compostos, né? Não necessariamente ele vai apresentar uma baixa energia de ionização, certo? Por quê? Porque eles são todos metais, então eles vão todos apresentar uma energia de ionização relativamente ali parecidas, mais ou menos com o mesmo valor, né? E se forem baixas, todas baixas, não é isso? Mas não é por esse motivo, né? Não é em detrimento da baixa energia de ionização que ele vai se ligar facilmente com outros compostos, tá bom? Então, letra B. Então, essa letra A aqui, falsa. Letra B. Possuir tendência de atuar em processos biológicos mediados por cátions metálicos com cargas que variam de +1 a +3. Galera, os cátions metálicos que ele falou aqui, ó, nos processos biológicos, são cátions que têm cargas +2. Ambos têm cargas +2. Nenhum aqui com carga +1 e +3. Então, também falso. Letra C, de coração. Possuir raio e carga relativamente próximos ao de íons metálicos que atuam nos processos biológicos, causando interferência nesses processos. Galera, olha o raio do cádmio 2+. O raio do cádmio é próximo ao raio do cálcio? Sim, é muito próximo. O raio do cádmio é 103 e o do cálcio é 100 picômetros. E o raio do zinco 2+, é relativamente próximo aqui, ó, porque é 83, não é? Então, isso aqui, por enquanto, tá o quê? Tá verdadeiro.
E ele também fala o seguinte, ó, que a carga relativamente próximas também. Sim, a carga é exatamente a mesma, porque o cádmio tem valência 2+, e o cálcio e o zinco, que são aqui, ó, estão presentes nos processos biológicos, também tem carga 2+. Então, verdade, letra C, resposta esperada. Certinho? Vamos ver por que, né, letra D não é verdade. Bom, então a toxicidade do cádmio em sua forma iônica é consequência de esse elemento apresentar raio iônico grande? Não, a gente acabou de ver que o raio iônico dele é relativamente próximo aqui, né, aos dos metais citados no texto, né, tanto cálcio 2+, quanto zinco 2+. Então já fica falso por esse motivo. Beleza? Então tá, então vamos aqui para a letra E, né? Letra E, a toxicidade do cádmio deve-se por ele apresentar carga 2+, o que permite que ele cause interferência nos processos biológicos em que normalmente participam íons com cargas menores. Galera, foi verdade até aqui, né? Só que em que normalmente participam íons com cargas menores? Não! O exercício mesmo contou no enunciado que cálcio e zinco 2+, né, participam dos processos biológicos, eles têm exatamente essa carga, não cargas menores que 2, não é isso? Cargas menores que 2, positivo. Tá? Então, pessoal, número 4, a melhor resposta aqui, de fato, letra C. Beleza? Queridos, então a gente fica por aqui. Dê uma olhadinha nessa lista. Caso seja necessário, na próxima aula podemos resolver mais alguns, tá? Caso não, vocês se manifestem na plataforma, caso haja necessidade da gente resolver exercícios, né, mais dessa lista na próxima aula, tá? Porque eu acho que a lista está relativamente tranquila e então, né, vocês podem sim conseguir resolvê-la, tá bom? Galera, no mais é isso. Beijo no coração, fiquem bem. E até a próxima, galera. Um abraço. Tchau, tchau.